a letra J. Eu não sou o Filho de Deus. Eu não sou Jesus Cristo. Eu sou uma farsa. Tirou-se o sacrifício do cordeiro e colocou-se uma iniquidade. O nome Jesus no hebraico significa, a palavra Zuz no hebraico significa cavalo. E a palavra Zuz no latim significa suíno, significa porco. O que Eteoque Epifânio fez na história? Você que lê história. Eteoque Epifânio sacrificou um porco sobre o altar no lugar do cordeiro. Portanto, ali tirou-se o verdadeiro sacrifício do cordeiro e colocou-se o sacrifício do porco. Foi isso que Eteoque Epifânio fez. Eteoque Epifânio, quando ele invadiu Jerusalém, ele introduziu a imagem de Zeus dentro do templo para profanar o templo. Mas ele não estava contente com isso. Ele sacrificou um porco em cima do altar. Tudo o que aconteceu no Velho Testamento são sombras do que seria a realidade de hoje. Portanto, no mundo espiritual, a Igreja Católica tirou o sacrifício do cordeiro, tirou o Yahushua e introduziu-se o nome Jesus, que significa no latim suíno. O nome Jesus significa suíno. A Igreja Católica trocou o sacrifício do cordeiro e no lugar do sacrifício do cordeiro ela colocou a iniquidade. Ela colocou o nome Jesus. Jesus significa suíno. Ela trocou o sacrifício do cordeiro pelo sacrifício do suíno, do porco. E portanto o texto continua dizendo: por isso derrubou-se por terra a verdade. Qual a verdade? A verdade que Yahushua é o Salvador e não Jesus. Portanto, essa mudança de nome foi algo terrível. Foi a maior deturbação de toda a história da humanidade. Tirou-se o verdadeiro Salvador e colocou-se um falso Salvador. Tirou-se o verdadeiro sacrifício do cordeiro e colocou-se o sacrifício do porco. Colocou-se o sacrifício do nome blasfêmico. Esta é a realidade.
A todos os irmãos, a todos os que buscam a verdade. Nós estudamos, nós assim confabulamos, e nesse estudo, para que todos pensem, todos possam analisar, que o que consiste a marca da besta, que também é o seu nome, que a marca e o nome são tipo como se fossem sinônimos. Vamos começar a compreender isso lendo o capítulo 14 de Hanod Galut. Hanod Galut é o nome original em hebraico arcaico, que eles traduziram no grego, ou corromperam para o grego, para Apocalipse. Diz assim: olhei, e eis o Cordeiro em pé sobre o monte Sião, e com ele 144.000, tendo na fronte escrito o seu nome e o nome de seu pai. Notem muito bem, o seu nome e o nome de seu pai, isso eles fizeram aqui um tipo de jogo, ou revelar uma situação dupla,
uma duplicidade de dois seres. Dois seres aqui representados como o pai e o filho. No original estaria assim, tendo na fronte escrito o seu nome, quer dizer, o nome único, Yahu Rai, Yahu Yahushua Holmeushkai. Mas o que é interessante ressaltar que os remidos estão com o nome dele escrito na testa. Então, se o nome dele escrito e o nome dele escrito na testa dos remidos, nas frontes dos remidos, é o selo. Então, o contrário do selo é a marca ou o nome da besta. Então, vamos ser mais claros, vamos ser mais inteligentes em compreender a profecia. A profecia diz que as pessoas seriam impedidas de comprar e vender porque estão com a marca. A marca leva eles só a comprar e a vender, como se o texto estivesse também modificado. As pessoas leem assim, que a todos, os pequenos e os grandes, os ricos e os pobres, os livres e os escravos, faz que lhe seja dada certa. Quando fala certa, está falando algo objetivo, algo que é objetivo, algo que é realmente definido. Certa marca sobre a mão direita ou sobre a fronte, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tem a marca, o nome da besta ou o número do seu nome. Então, o Ranald Galut, o Apocalipse, ele se explica por si mesmo, ele se explica por ele mesmo. Vamos ver qual é a explicação. O que eles querem que as pessoas não comprem e não vendam? A explicação está no capítulo 14, verso 1. O nome do cordeiro, ou o nome daquele que morreu lá no madeiro, Yahushua Berushai, porque Yahushua é a forma completa do nome dele em arcaico. Na forma mais reduzida, pela língua aramaica, é Yahushua, ou o hebraico pós-exílico, quando eles saíram da Babilônia. Então aqui está a explicação. É o nome que é a questão aqui. A questão nevrálgica, a questão realmente central, o cerne da profecia é que as pessoas elas escolhem não comprar e nem vender, porque elas já estão com algo que impede delas comprarem e venderem algo que não é de valores da esfera física humana ou da esfera econômica ou da situação de sobrevivência. As pessoas hoje estão comprando e vendendo de forma livre, sem problema algum. Mas há outros que estudam as profecias, eles defendem uma tese ou defendem uma teoria profética que o comprar e vender é quando o sistema restringir de vez as pessoas
para não comprar e vender só se tiver o nome da besta, o nome declarado da besta, que a gente já sabe que o nome da besta é o nome daquele que se passa como o Salvador no cristianismo, que é Jesus Cristo. Então isso seria muito coercivo. As pessoas iam ficar com medo, e as pessoas iam se sentir realmente acuadas, iam se sentir restringidas em todos os sentidos. Mas não é isso que o inimigo quer. As pessoas, elas não sabem o que está acontecendo, porque a profecia, ela mesma se esclarece. O que o inimigo faria no futuro para impedir das pessoas comprarem e venderem? Porque esse comprar e vender se refere aos valores do Uruha e não a valores materiais. A besta não quer impedir de você não comer, não beber. A besta, o sistema dela quer que você não coma e não beba o que vai alimentar o seu Uruha, como diz, a sua alma, o seu íntimo, o seu ser. Você ser definido e, e ser determinado em algo realmente que vai te conduzir ou conduzirmos ao sentido da vida. Então, não é negócio para o sistema da besta fazer as pessoas terem livre acesso ao conhecimento do nome e elas ficarem restringidas somente de comer em termos físicos. O próprio contexto está dizendo aqui que o conhecimento do nome, aqui revela no capítulo 14, dos remidos que compraram o conhecimento do nome, porque eles atentaram de forma obediente ao conselho, à carta Laodiceal. Compres ouro refinado pelo fogo, vestiduras brancas para te vestires e colírio para ungir os teus olhos a fim de que vejas, porque a condição dos que estão em Laodiceia é uma condição de estar miseráveis, pobres, cegos e nus. Então preciso aconselho que compres de mim ouro refinado pelo fogo. Então, o que é mais precioso que o ouro desse momento? As pessoas dizem que o que é precioso nesse momento é o nióbio. O nióbio hoje é um metal preciosíssimo. Mas mesmo que o planeta fosse coberto de nióbio, não seria negócio para a besta enganar o mundo através de algo que é ele mesmo, ou seja, ele mesmo, o anjo caído, pudesse tirar das pessoas, pudesse impedi-las delas mesmas comprarem. Então, como eu expliquei, a marca, o nome da besta, entendendo? Que são sinônimos, é a marca na consciência humana que impede delas comprarem o que é de fato mesmo de valor, elevadíssimo, de valor, de valores acima dessa nossa perspectiva material, essa nossa perspectiva física, nessa nossa avidez por bens materiais. Então, vou dar continuidade a outro tema para nós sabermos que esse é o assunto em questão. O Apocalipse está todo explicado, mesmo nessa linguagem fragmentada, porque o Ranaldo Galucci tinha isso mais explicado em detalhes. Então, as pessoas são impedidas, são mesmo restritas na sua consciência, na sua mente, de comprar e vender o conhecimento para a salvação delas e
O nome é que traz a realidade desta salvação plena, pois o nome da besta tomou o lugar do, do propósito dessa salvação, tomou o lugar, ou seja, o nome da besta é o nome que as pessoas têm uma ideia ou pensam que estão sendo salvas, mas elas nem sabem que essa marca impede delas serem salvas no verdadeiro nome. Eu vou dar continuidade ao tema nos nossos próximos áudios. Voltando ao tema do mapeamento cabalístico que eles fazem. Nesse mapeamento cabalístico, através, eles chamam dos chakras, eles fizeram o mapeamento da personalidade, da consciência, e fizeram um mapeamento psicológico, um mapeamento, uma varredura, como se eles fizessem um scanner dos pontos vitais do corpo humano, para que as pessoas pudessem ser presas ao jugo, ao poder desses anjos caídos, mediante esses nomes que as pessoas elas iam primeiro recitar mantras. E nos mantras eles iam, esses mantras, que são palavras repetidas, repetitivas também, né? numa, numa sonoridade onomatopaica, como as pessoas elas rezam assim, o Pai Nosso que está no céu, ou seja, repetindo isso, ou Ave Maria, tudo de forma repetitiva, como se fosse uma ladainha, uma forma de cântico. No, no judaísmo, eles também falam uma forma lá, Adonai, Adonai, eles falam repetidamente. No budismo, fala na Lagra da Gekyor, é isso que eles falam lá no Islão, Alá, Alá. Então, todas as religiões têm mantras, têm, é, têm uma coisa em comum, eles recitam e ressoam mantras, sussurram mantras. Desses mantras usam os chamados yantras. Yantras são os sinais ou padrões geométricos yantras. Dos yantras é, tem o que? Dos yantras tem os mudras, os sinais de mãos, usado no catolicismo como o sinal da cruz. Cada um usa os sinais de mãos. As imagens, a gente vê os sinais de mãos nas imagens. A imagem, enquanto a imagem de Cristo está com um sinal de mão bem característico, que só os iniciados podem ver, ali os sinais de mão representam Buda em Cristo, ou Cristo em Buda, ou Cristo iluminado, ou Cristo búdico, né? ou Cristo que é Krishna, ou Cristo que é Brahma, ou Cristo que é Shiva, mas tem os sinais de mãos. Então tem um Buda chamado o Buda que é o mudra que é usado na imagem do Cristo, usa aquele Buda Prithvi, que é o mudra da terra, que o Cristo faz aquele sinal de mãos bem característico. É só observar a imagem. Usa o dedo meio retorcido e uma outra mão para baixo. É o sinal também de Baphomet.
Bafomé. Então, o problema não é a questão que as pessoas, elas, além de crerem, de aderirem à imagem, elas acreditam no nome da imagem. Mas o protestantismo se separou da Igreja Católica e tomaram uma atitude iconoclasta, quer dizer, eles foram contra as imagens. Nessa atitude iconoclasta, eles não aderiram mais a imagens, não usaram mais imagens, não usaram mais imagens nem pinturas, mas continuaram com os nomes da imagem chamada Jesus Cristo, ou Jesus Cristo. O interessante é que esse nome, Jesus Cristo, é um nome oculto. É um nome que oculta a identidade mais secreta do conglomerado, do conjunto, do sistema de anjos caídos. Então, a identidade mais secreta que está ali, aquele padrão hexagrâmico, os sinais de mãos, todos eles correspondem ou são análogos ao número 6, 666. 6 representa a rebelião do homem contra Yahuwah. 6 representa a negação dos mandamentos ou dos ensinamentos de Yahuwah. 6 representa a negação do Xuan. Por isso que 7 menos 1 é igual a 6, como eu expliquei anteriormente. Negar o Xuan, a pessoa está expressando a equação cabalística 7 menos 1. Quando ela não crê que Al-Hurrai veio aqui e morreu no madeiro, também está expressando a equação 7 menos 1. Está sendo inserido o sistema 6. Quando essa pessoa não guarda o chevulhal, também está dizendo, está dando a expressão, está demonstrando ou expressando mesmo, de forma até inconsciente, de forma subliminar, 6, 7 menos 1. Agora, quem crê no Xuan, soma 1 mais 6, 7. Quem crê que Al-Rai vem informando, 1 mais 6 igual a 7, Sheva. A palavra é Sheva. Quem obedece os mandamentos, os 613 mandamentos, que realmente reconhece que estão vigentes, também o 1 mais 6 igual a Sheva. Então, eles usaram esse processo de redirecionar a frequência de pensamento, a frequência que vibra, ou aquilo que a mente emite, os pensamentos, voltaram-se para as suas chamadas divindades, os seus ídolos. Então o ser humano ele está tipo como se fosse mapeado. Então o sistema da marca da besta que eles mapearam de forma cabalística, de forma por magia negra, a mente das pessoas. Então por isso elas são mais receptivas, mais susceptíveis a aceitar o nome que as pessoas creem, Jesus Cristo. Porque nesse momento a pessoa ela é submetida a um estado de consciência alterada, a um estado de consciência alterado que ela nem percebe que foi alterado a sua consciência, que ela passou por um estado profundo de consciência alterado. Então, se você for numa igreja e dizer para as pessoas estão adorando a besta. Se você for numa sinagoga e dizer que as pessoas estão
adorando o nome da besta, porque seja Jesus Cristo, seja Adonai, seja Alá, seja Buda, seja Shiva, seja Brahma, seja qualquer um, seja o Gadu, que eles acreditam lá na maçonaria, seja em qualquer lugar, é o nome da besta que as pessoas estão crendo da mesma maneira, porque o nome da besta tem um padrão, tem um número, tem uma marca, e essa marca está nos mudras, está no hexagrama, e a pessoa vai receber a marca, vamos dizer, a marca do hexagrama é a marca que eles usam com padrão geométrico. A marca usando sinais de mãos também é uma marca, ou chamado sinal. E a pessoa louvar ou cultuar, ter uma devoção à imagem, também isso é uma forma de panteísmo. Tudo isso vem do panteísmo, essa forma de crença. Emanar a matéria como se fosse a matéria, se fosse a própria essência, a essência daquilo que é divino, que eles dizem isso. Então, esse é o processo de controle da mente. As pessoas estão sendo enganadas. Mais de 99% das pessoas no mundo, elas estão marcadas e não sabem. Foram marcadas com o nome da besta, porque o nome da besta é tudo aquilo que envolve o sistema humanista também, o número 6. A Carta da ONU foi escrita recentemente, não digo tão recente, mas agora, de 2000, e parece que foi em 2000, no começo dos anos 2000, depois teve mais uma ressalva da Carta, que toda a humanidade ela é um só, todos são humanos, e a religião é o humanismo secular. Então o humanismo secular representa o número 6, representa totalmente o número 6, é uma evolução de todo o sistema panteísta que se tornou antes, que é o sistema pagão, depois passou para o sistema cristão. O sistema cristão é um sistema da gnose esotérica do neoplatonismo. O sistema pagão, mas falando sobre isso, é o sistema panteísta babilônico, egípcio, grego e romano. O sistema cristão já é uma forma de dizer que alguém veio, morreu lá no madeiro, que é o Cristo. Sabemos que não foi o Cristo que morreu no madeiro, mas foi Al-Ruhai que veio em forma humana. Então, o sistema cristão, ele cumpre a profecia de ser um sistema que blasfema daquele que veio aqui ao mundo e que cumpriu toda a obra de salvação, toda a obra de justiça, a obra do poder dessa justiça e dessa salvação. Porque ele morreu e ressuscitou. Mas a obra que hoje estamos vendo, a obra do mistério da iniquidade, é negar o nome, é negar, quer dizer, aquele mesmo que veio. Negando o nome, está negando a própria pessoa dele. Não é Jesus Cristo que morreu lá, não foi Jesus Cristo que morreu lá no madeiro, não foi Jesus Cristo que fez os milagres. Eles criaram esse personagem para tomar lugar daquele que é o verdadeiro, que se conhece pelo seu nome, Yahweh, Ulhai, Yahshua Mishkai, Ruha Yahshua Rodishua. Então foi isso que aconteceu. Então assim eles conseguiram, através do sistema cristão, levar as pessoas a crerem numa salvação em um personagem que não é o verdadeiro mesmo. É aquele que se passa, é um ser que se passa por aquele que veio e morreu lá no madeiro. Então Jesus Cristo não foi ele que morreu no madeiro,
não foi ele que ressuscitou dos mortos, mas sim este que é conhecido pelo seu Xuan no hebraico arcaico. Por isso que temos que conhecer o código e a chave. Pelo código e a chave, que o código é a língua hebraica arcaica e a chave é o nome, não seremos enganados. Mas as pessoas elas embarcaram numa religião fácil, uma religião que você usa apenas palavras, vamos dizer, simplistas ou palavras ou mantras, mas só que nessas palavras simples uma, existe um sistema oculto nessas palavras. A Bíblia é um livro oculto e as pessoas não estão se dando conta. Então, o momento do cristianismo ele passa para vir o humanismo secular. Esse humanismo secular começou na época das grandes navegações, mas ele ainda não tinha se aperfeiçoado. Veio o ateísmo, que é mais radical, uma forma de humanismo mais radical. É uma forma de em que a pessoa não acredita que exista um Criador, é uma negação, ele nega a existência, ele nega que o Criador ele é, e ele não existe, ele é o Criador. Quem existe são aqueles que são criaturas. O Criador ele é por si próprio, ele é a vida, ele é acima do tempo e do espaço, ou seja, ele não está dentro do tempo físico, nem do tempo, nem do espaço, tá entendendo? Que rege o tempo físico. Então, ele está acima de tudo isso. Então, eles criaram o sistema humanista para realmente consolidar o seu número 6 de rebelião, o seu sistema do número 666. É interessante, o mundo hoje está hoje num tipo de transição entre a antiga religião católica romana e o humanismo, mas só que a Igreja Católica até hoje está no trono. Por quê? Porque se o sistema romano ele deixar de existir, as pessoas sairão da marca da besta, as pessoas deixarão de ser de seguir as religiões que carregam esses nomes de blasfêmia. Então, o Criador está chamando aqueles que creem no verdadeiro Xuan para saírem de Babilônia, porque lá em Babilônia, aqueles que continuarem crendo nos nomes de blasfêmia, nos nomes que creem o judaísmo, o cristianismo, o, o islamismo, o budismo, o hinduísmo, elas estarão condenadas, estarão numa instância de condenação. Então devemos realmente atentar que o tempo ele é um tempo precioso para cada um. Nós não sabemos quanto tempo nos resta, mas sabemos que agora o tempo onde a porta que está aberta diante de nós, ela está aberta. A porta do nome que traz a salvação está aberta. A chave é o próprio nome que traz a salvação. Mas para aqueles que estão com a marca da besta, as pessoas que realmente não creem no nome, elas não estão crendo porque elas estão marcadas agora. Elas, como diz, ocorreu um processo de levar as pessoas a um estado de consciência alterado tão assim imperceptível, tão violento. Primeiro foi a ferro e a fogo, foi pela espada. Eles mataram as pessoas para as pessoas aceitassem os dogmas de Roma. E, e a Igreja Católica Romana ela é tolerante às religiões pagãs, ao sistema budista e hinduísta. A Igreja Católica criou o Islã. Mas o que está por detrás da Igreja Católica? Por detrás da Igreja Católica está a maçonaria que rege a Igreja Católica, portanto, é a besta que emerge do abismo, é o sistema oculto de engano.
Então, a porta está aberta diante daqueles que creem, mas aqueles que ainda estão na marca não conseguem ver a porta. Não conseguem ver a porta porque estão embriagados com nomes de blasfêmia da besta, com nomes de blasfêmia da maçonaria, da Irmandade da Serpente, que cumpre uma profecia. Porém, amizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o teu descendente, espera a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Então a mulher representa sempre aqueles que creem no Xuan, sempre aqueles que creem na salvação daquele que viria, o próprio Al-Rai, que faria um ser humano, se fez carne para habitar entre nós, fazer todas as boas obras, praticando o bem a todos aqueles a quem ele tocou, curou, até ressuscitou mortos, ressuscitou, várias pessoas foram ressuscitadas. Mas o que aconteceu, o sistema do inimigo tirou da memória o nome dele, fez o nome praticamente se apagar, o nome praticamente está apagado da memória dos seres humanos. Ninguém conhece Yahuwah, Yahuwah Shahol Mishkai, Ruha Yahuwah Shrochim Yeshua. Por que não conhece? Para cumprir profecia. Diz lá, o mundo foi feito por ele, mas o mundo não o conheceu. Até hoje essa profecia ela é ressonante desde aquela época até a nossa época. O mundo não o conheceu. Talvez o mundo daquela época, uma parte conheceu, mas hoje o mundo não conhece. E no lugar de Al-Rai, Al-Rai, está aquele que se passa, o anti-Mehushai, que é incorporado no nome, num nome hoje que diz que é o Salvador do mundo, o Jesus Cristo, que chamam Filho, e ainda é o Filho, porque Yahuwah, ele não é um filho, ele é o próprio Criador. Talvez Yahuwah possa ter sido chamado de filho como quando ele estava sendo preparado para a missão. Por ser um hebreu ali, poder ser chamado de filho, mas ele não é filho. Ele é o próprio Yahuwah. Os querubins deram testemunho de que esse é o próprio Yahuwah. Então, para que veio Yahuwah? Posso dizer, Yahuwah veio com um motivo. Ele veio para salvar aqueles que iam crer no seu Shuan. Ele veio salvar mais ainda os querubins para não se perderem, os seres que ele criou em todo Shor Mayal Mayal de todos os universos e multiversos. Ele também, o próprio Al-Rai, veio ensinar e revelar o próprio nome dele. Ele veio revelar e ensinar o nome dele. Ele mesmo veio dizer, olha, o meu nome é Yahweh. Só que eu sou Yahweh Yahushua, eu salvo. Yahweh Yahushua Mehushai. Só ele carregou esse título, Mehushai, mas nenhum outro carregou. Só Yahuwah que se fez carne, ele mesmo conversou com os seres humanos. Então as pessoas que conversaram com ele à beira da praia, conversaram com ele nas, como chama, nos bosques, na relva, diante das árvores, naquele momento que ele estava lá, no monte, falando, ensinando o ensinamento lá da montanha, que chamam Sermão do Monte, o Yahuwah estava ali em forma humana. Os querubins estavam vendo, os querubins sabiam que o seu rei, o Mulchiur, estava ali entre os seres humanos, e como um ser humano, ele estava na forma humana. Mas uma coisa que tinha
ele era diferente e peculiar a todos. Ele não pecou, ele não caiu em transgressão, ele não se deixou levar pela soberba, ele foi, como diz, prevaleceu, ele foi, ele prevaleceu, venceu, venceu a soberba, venceu a carne, venceu os anjos caídos, venceu o mundo. O mundo já é vencido. E ele também, como diz a profecia, ele seria o último Adão, ele seria o último da espécie humana. Ele mesmo deu fim à história da carne, significando que ele se tornou o último ser humano a, a morrer, a representar que ele morreu. Entende? Eu vou dar continuidade nesse áudio com mais calma para entendermos melhor.